Bem, hoje eu queria falar sobre filosofia e humildade, ou humildade de modo geral. Mas para falar sobre isso eu preciso de alguma forma sugerir que esse vídeo é uma espécie de continuação. Esse é uma espécie de passo 2 de um vídeo que eu já publiquei, há 2 semanas atrás, eu acho mais ou menos, falando um pouco sobre a postura dos intelectuais de modo geral. Eu sugeri naquele vídeo de que a vida intelectual, aspirações intelectuais, o desejo de obter mais conhecimento, essas coisas elas funcionam na psique de muita gente como uma espécie de remédio, uma espécie de anestésico, uma espécie de tentativa de encontrar um sentido no mundo, numa vida que é percebida de alguma forma sem sentido. Eu utilizei as metáforas bíblicas para descrever isso. Eu sugeri que há uma insatisfação quanto mais da parte do ser humano com relação a si mesmo. A gente olha da gente mesmo e a gente sente que a gente é inadequado, a gente sente que a gente de alguma forma está desalocado desse mundo e a gente precisa de um sentido claro, a gente precisa de uma direção e qualquer coisa que oferte isso pra gente é tomado por nós como uma espécie de ídolo mesmo, como uma espécie de tentativa de fazer daquilo uma espécie de um Deus nosso, um norte direto na vida da gente e a gente se apega àquilo com todas as nossas forças. A consequência disso é de que a gente fica introvertido no sentido radical da palavra, introvertido no sentido doentio da palavra. A gente fica excessivamente preocupado com a gente mesmo, a gente fica excessivamente preocupado com as nossas próprias vocações e nesse sentido a gente perde de vista aquilo que é verdadeiramente uma vocação intelectual. Eu acredito que uma vocação intelectual ela tem que estar voltada para o lado de fora e não para o lado de dentro. A gente fica preocupado com as nossas próprias questões, a gente fica preocupado com a nossa própria vocação, a gente fica preocupado com a nossa situação no mundo, mas a gente não olha para o outro, para as perguntas dos outros, a gente não olha para a situação do nosso país e quando olha, sempre olha de alguma forma fazendo essas coisas um meio para uma espécie de autossatisfação, para uma tentativa de resolver uma insatisfação pessoal, uma sensação pessoal de inadequação de modo geral com relação à nossa própria vida. O intelectual atual, ele é um insatisfeito com a própria vida, um frustrado com a própria existência e ele encontra na vida intelectual um modo de resolver essa frustração, mas essas coisas funcionam como folhas de figueira, isto é, aquela metáfora de Adão e Eva que na tentativa de se esconder de Deus e esconder a própria nudez, pegaram aquelas folhas que não serviam de muita coisa para cobrir a própria nudez, as próprias vergonhas, quando na verdade estavam plenamente à mostra diante do Deus que tudo sabia a respeito deles. Eu queria sugerir desde já de que isso daí não é vocação intelectual. Eu acho que de alguma forma, se isso é vocação intelectual, essa vocação intelectual ela está pervertida de alguma maneira. Porque o sentido de uma vocação é o lado de fora e não o lado de dentro. E uma vocação que é entendida nesse sentido, ela serve para resolver uma frustração pessoal. Ela serve para resolver um problema com você mesmo e não um problema com o mundo. E o sentido da vocação é, de alguma forma, o mundo, o outro, aquilo que está do lado de fora. O intelectual feito dessa maneira e construído nessas últimas gerações dessa forma é alguém que quer que o mundo se encante com ele e não quer estar encantado com o próprio mundo. E talvez nesse sentido, nessa palavra encanto, se encontra o princípio daquilo que a gente pode sugerir como uma solução para esse problema. O princípio da vida filosófica ela se encontra precisamente nessa palavra chamada encanto, nessa palavra chamada perplexidade, nessa palavra chamada admiração e maravilhamento. O Aristóteles ele é prodigioso e também o Platão em descrever que a vida filosófica ela começa com uma certa perplexidade a respeito do mundo. Existem autores que vão tratar essa perplexidade como se fosse uma espécie de dúvida, uma espécie daquilo que a gente chama de uma aporia, uma espécie de rua sem saída, onde você encontra um problema filosófico, intelectual, e você não tem uma solução muito clara diante dele, e você se sente intelectualmente perplexo diante dele. Eu não sei se essa é uma definição que é muito assim precisa, ela pode ser até talvez filologicamente precisa, mas eu acho que ela não comporta a totalidade daquilo que a experiência filosófica realmente é.
Existe uma parte da realidade que brilha esteticamente de uma forma diferente quando a gente se encanta filosoficamente com alguma coisa no mundo. Se trata de um momento em que você olha para uma determinada coisa e você percebe uma coisa que você nunca tinha visto antes. E há um encanto mesmo, um maravilhamento nesse sentido da palavra. Existe uma espécie de uma sensação de que o mundo ele é mais profundo, ele é muito mais, ele oferece a você muito mais do que você achava que ele oferecia antes a princípio. E nesse momento você tem a sua atenção voltada não para você, não para as suas próprias questões, não para as suas próprias frustrações, mas para o mundo propriamente dito, e você é jogado efetivamente para o lado de fora. Eu acho que talvez esse seja um primeiro começo para a gente começar a solucionar esse problema de uma introversão radical. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui com introversão radical, mas eu estou querendo descrever aquele estado do homem que ele está completamente voltado para ele mesmo, para as suas questões e para os seus próprios interesses, e ele não tem nenhuma preocupação com o que as outras pessoas precisam, com o que as outras pessoas desejam, com o que as outras pessoas têm de alguma forma de problemas, e de alguma forma não dedica a sua vida a essas pessoas. E eu acho que quando o Platão e o Aristóteles eles falam que o princípio da vida intelectual é um maravilhamento, é o que eles vão chamar de taumatzen, é o que no latim vai ficar conhecido como mirandum, eles já estão sugerindo de que uma vida filosófica propriamente dita, ela está em primeiro lugar voltada para o lado de fora e não voltada para o lado de dentro. Vocês vão ter que me desculpar um pouco, eu estou gripado e por isso eu tô aqui numa situação onde eu preciso gravar, mas ao mesmo tempo eu estou preenchido de uma doença que muito me acomete. Bem, a pergunta então nesse sentido fica: como é que a gente descobre esse encanto intelectual? Como é que a gente faz para encontrar esse maravilhamento que vai jogar a gente pro lado de fora e fazer com que a gente fique menos preocupado com o lado de dentro? Eu tenho duas sugestões para dar para você para esse problema. A primeira dessas coisas é que você precisa estudar, simplesmente estudar. Você precisa de alguma forma em se envolver numa vida de estudos dedicada, disciplinada, onde você vai ser exposto a uma multiplicidade de temas, até que um deles, em um determinado momento, ele capte a sua atenção de um modo parecido com esse que eu acabei de descrever, e é nesse momento que você vai se embrenhar nesses seus estudos. E eu sugiro a história da filosofia como uma das maneiras de você buscar isso, porque, em certo sentido, a história da filosofia ela contempla basicamente a totalidade das questões que a gente endereçou, que a gente se preocupou a respeito no mundo inteiro. Eu acho que se você pegar a interseção da história de qualquer disciplina, seja ela a da medicina, seja ela do direito, seja ela da geografia, e você cruzar com a história da filosofia, você vai perceber que as duas histórias elas estão intersecionadas. É o que eu aprendi, por exemplo, com o meu reitor e amigo Pedro Dutti. Ele fez essa sugestão uma vez e eu acho que é uma sugestão muito verdadeira. Você vai estudar. É como aprender a gostar de ler em um certo sentido. Você vai pegar um livro, você vai ler um pouco daquele livro, você vai perceber se aquele livro te agrada ou não, e quando aquele livro não te agradar, você vai jogar aquele livro fora e você vai pegar outro, e eventualmente você vai encontrar um que vai te agradar, e nesse momento ele vai te encantar, e no momento em que ele te encantar, você vai ler simplesmente por interesse naquela questão, simplesmente porque aquilo dali te chama para o lado de fora e te convida a estar voltado não para dentro, mas para fora, para um tema, para uma questão, e não para você e para os seus próprios interesses, e não para egoisticamente ficar olhando para dentro de si o tempo inteiro. Eu tenho uma segunda sugestão a respeito desse assunto. Você precisa se embrenhar da história do filósofo Sócrates. Eu acho que ele talvez seja o maior exemplo do tipo de figura que nós estamos falando. O Sócrates se descrevia como um homem a serviço da cidade de Atenas. Ele se descrevia como um moscardo, como uma espécie de mosca, uma figura que ficava futucando, picando os outros homens para que eles de alguma forma despertassem para o conhecimento de alguma
alguma maneira, e a leitura dos diálogos socráticos e sobretudo do Apologia de Sócrates é uma leitura muito capaz de despertar em nós uma espécie de vocação filosófica propriamente dita, quando a gente é impregnado do exemplo de Sócrates. Há um momento particular no diálogo que eu acredito que é de suma importância, que é o momento onde ele vai descrever como a missão, como o oráculo que ele recebeu a respeito da sua sabedoria, na verdade significava uma missão intelectual que ele tinha a respeito do mundo. Você conhece a história, ou se não conhece vai ficar conhecendo neste exato momento. Há uma circunstância em que Querefonte, um amigo de Sócrates, vai até o oráculo de Delfos, que era o principal oráculo da região, e ele pergunta quem era o homem mais sábio de Atenas, e o oráculo responde que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. E em determinado momento do diálogo, o Sócrates vai reinterpretar esse dito do diálogo nos termos de uma vocação. Ele vai dizer, quando o oráculo disse que não há ninguém mais sábio do que Sócrates, o que ele quis dizer, na verdade, é homens, aqueles entre vocês que é o mais sábio é o que reconheceu como Sócrates que no que diz respeito ao conhecimento vale pouco ou quase nada. Perceba a ênfase da palavra. Quando o oráculo disse que Sócrates era o homem mais sábio, ele quis dizer homens. Isto é, quando o oráculo falou uma coisa para Sócrates, na verdade ele estava querendo dizer uma coisa aos outros homens. O oráculo, na verdade, queria passar uma mensagem para a cidade de Atenas. Era aquilo que Sócrates tinha entendido naquela circunstância. E tudo isso começou por uma espécie de uma percepção de que ele mesmo, não tinha um conhecimento profundo a respeito dos assuntos. Na verdade, era aquele que nada sabia a respeito das questões, ou que considerava o próprio conhecimento como uma espécie de nulidade, como se não soubesse nada diante daquilo que era o conhecimento perfeito, que era o conhecimento das divindades, e justamente por ter essa característica era de que ele era reconhecido como o homem mais sábio de Atenas. E a missão de Sócrates, a partir desse momento, ela passa a se transformar numa missão de fazer com que os outros homens reconheçam essa característica a respeito deles mesmos, de que eles são preenchidos de uma ausência de conhecimento, de que aquilo que lhes acomete é uma espécie de falta quanto mais, de que o estado natural do ser humano é um estado de, com relação à divindade, saber pouco ou quase nada. Mas naturalmente, para você fazer parte desse processo, você precisa primeiro chegar ao estágio de ser capaz de reconhecer com relação a você mesmo esse estágio que Sócrates reconheceu também, e então tomar isso como uma missão para você mesmo. Veja só, Sócrates entendeu isso em primeiro lugar com relação a si mesmo, e isso é algo que nós devemos fazer também. É algo que a formação filosófica deve fazer com o indivíduo, é fazer com que ele se sinta vazio de conhecimento, é fazer com que ele se sinta carente de uma sabedoria que então ele deve efetivamente buscar. E eu acho que os diálogos socráticos são uma ótima oportunidade de fazer isso. Eu acho que existem outras formações filosóficas que são capazes de fazer isso com você, mas de alguma forma você precisa chegar nessa compreensão de que o teu conhecimento vale muito pouco ou quase nada, e quando você entender isso daí, talvez você comece a se dedicar a uma missão que agora é devotada às outras pessoas e a não mais a você mesmo, no sentido de fazer com que os outros percebam também de que há uma parte da sua vida que precisa ser dedicada à sabedoria e não às outras coisas que são menos importantes na vida, como a busca pela glória, a busca pelo dinheiro, a busca por posições de honra e assim por diante. Essa percepção de que a vida, de alguma forma, ela não pode ser uma vida voltada para você mesmo, mas ela precisa ser uma vida voltada para o outro, ela constitui, eu acho, o núcleo de uma vida filosófica, ou uma parte do núcleo de uma vida filosófica. Em certo sentido, não há como dissociar filosofia de educação. Uma vida filosófica, e aqui eu tomo uma vida intelectual como sinônimo de uma vida filosófica, é uma vida que necessariamente é uma vida voltada para os outros.
outros. Você de alguma forma precisa desistir de você mesmo. Você precisa desistir dos seus próprios interesses, você precisa desistir das suas próprias questões e você precisa começar a olhar para as outras pessoas e para aquilo que as outras pessoas têm necessidade. Você precisa ser capaz de desejar fazer um impacto na vida de uma outra pessoa e parar de fazer com que parar de desejar com que as outras pessoas olhem para você. É preciso que você olhe para as lamúrias, é preciso que você olhe para a pobreza, é preciso que você olhe para a falta que acomete as outras pessoas e que você se sinta de alguma forma quebradiço por cada uma dessas coisas e entenda que todo conteúdo que você consome, de que tudo aquilo que você no silêncio do teu quarto vai preparando e se apropriando, serve de uma forma ou de outra para que você seja capaz de comunicar isso às pessoas. Uma vida filosófica, ela é uma vida servil. Se o Platão falava de alguma forma de um filósofo rei, um filósofo que reina sobre a cidade, a verdadeira questão talvez seja falar de um filósofo que seja servo, de um filósofo que seja comprometido com as questões do seu país, as questões da sua cidade, as questões da sua comunidade, as questões das pessoas que estão ao seu redor, de que aprender a falar, de que aprender a ler, de que aprender a cada uma dessas coisas tem como objetivo último ouvir atentamente a questão das outras pessoas e ser capaz de prover a palavra certa no momento certo para que haja consolo, para que haja soerguimento, para que haja encorajamento, para que haja direção na vida dessas outras pessoas. A vida de um filósofo é uma vida voltada para a educação, é uma vida voltada para as outras pessoas. É preciso que você de alguma forma seja capaz de sair de você mesmo e se entregar às outras pessoas, desistir de você mesmo, esquecer de você mesmo e voltar uma vida e dedicar uma vida para as outras pessoas. E quanto a isso, talvez eu não conheça a melhor maneira de fazer esse tipo de raciocínio, além de desenvolver uma vida que seja uma vida propriamente espiritual. O Sócrates era uma figura que, da mesma forma que era profundamente vinculado a uma vida de dedicação intelectual, de dialética, de diálogos, de lógica, de desenvolvimento de argumentações, era alguém muito afinado, era alguém que tinha os olhos muito atentos a alguma coisa de profundamente espiritual. O Sócrates confessava de que ele tinha um daimone, que é uma expressão grega para uma entidade divina de natureza não muito bem conhecida, que o aconselhava nas questões do seu dia a dia. Era aquela entidade divina que o impedia de fazer determinadas coisas que ele julgava que eram erradas. Não necessariamente que ele julgava que eram erradas, mas que impedia que ele fizesse determinadas coisas, e ele escutava esse daimone nas questões diárias. Ele entendia que esse daimone provia orientação a ele, de que era uma entidade divina vinculada a ele com o objetivo de prover a ele uma certa orientação moral. Quando a gente lê o Fédon do Platão, que é um outro diálogo, a gente escuta a história de que o Sócrates teve um sonho certa vez e outros sonhos ao longo da vida que o convidavam a fazer filosofia, e ele entendia esses sonhos como sendo sonhos de uma natureza sagrada. Ou seja, o Sócrates estava preenchido de uma certa piedade e de um desejo profundamente piedoso, que inclusive a Apologia de Sócrates vai fazer referência. Uma das conclusões desse diálogo, a Apologia de Sócrates, é mostrar Sócrates como o homem mais piedoso de Atenas, aquele que estava mais compromissado com a divindade, aquele que não abandonaria as suas convicções filosóficas, mesmo que por amor e por serviço e por obediência à divindade, mesmo que isso significasse a sua própria morte. Mostra que esse filósofo era um filósofo vinculado diretamente a uma espécie de tradição espiritual. E eu acho que a tradição espiritual cristã, ela tem algo a oferecer nesse sentido, na medida em que ela fornece pra gente um paradigma para o esquecimento de si mesmo. E aqui eu não posso deixar de lembrar o Timothy Keller, aquele com quem eu aprendi essa questão, e não posso deixar de lembrar da questão da justificação pela fé. Os homens se sentem convocados a justificar a sua existência pela presença de uma vocação, porque no fundo eles sentem que as suas vidas elas precisam ser provadas de alguma forma. Eles sentem que a sua existência inteira ela precisa ser justificada de alguma maneira. Eu preciso mostrar para o mundo que eu vim para cá para fazer alguma coisa. Eu preciso mostrar que eu não sou medíocre. Eu preciso mostrar que eu não sou alguém
que eu sou alguém, eu preciso provar para as outras pessoas que eu sou relevante, eu preciso que as outras pessoas olhem para mim, eu preciso que de alguma forma o mundo me reconheça, e todas essas coisas movem você a adotar uma vocação intelectual. No fim das contas, você quer ser alguém, e porque você não se sente ninguém é que você... Bem, como eu ia dizendo, é porque você não se sente ninguém que você de alguma forma precisa provar a você mesmo, então você adota uma vocação intelectual. É a identidade que você achou, é aquilo que de alguma forma quadra com as suas excelências, é aquilo que mostra para o mundo que você é alguma coisa, é aquilo que prova que você é alguém, é aquilo que te dá uma identidade, e nesse sentido é aquilo que você se agarra com todas as suas forças para tentar mostrar para as outras pessoas que você não está nu. Você é alguém. E a grande questão é de que uma formação espiritual, e não só uma formação espiritual, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a palavra que me acomete aqui no momento, mas uma compreensão espiritual das coisas, uma compreensão de quem Jesus Cristo é e daquilo que ele veio fazer aqui na Terra, ela muda completamente, radicalmente essa introversão, e ela faz com que a gente mude de visão completamente. Veja, a gente precisa entender que, de alguma forma, a razão da nossa existência, de que nós não precisamos justificar a razão da nossa existência, de que a nossa existência ela já foi justificada de alguma forma em Jesus Cristo. Nós falhamos, nós nos afastamos de Deus, nós olhamos para Deus que havia preparado todas as coisas para que a gente vivesse com Ele em comunhão, para que a gente vivesse alegremente com Ele, para que a nossa vida fosse uma vida dedicada a Ele, e de que nós vivêssemos uma vida onde eu amo a Deus, Deus me ama, eu faço parte do povo dele e Ele é o meu Deus, e nessa troca há uma satisfação profunda e uma convicção profunda de que eu faço parte de alguém, eu faço parte de uma família. Mas esse relacionamento ele foi quebrado de alguma forma, nós perdemos isso de alguma forma, e nós sentimos falta de uma árvore da vida, como o texto bíblico diz, de alguma coisa que faça com que a gente entenda de que a gente pertence a uma eternidade, de que a gente tem alguma espécie de identidade. E essa identidade ela não é conquistada por nós. Veja, não há folha de figueira que vai suprir a sensação de que você não é ninguém. Não tem absolutamente nada que você faça para corrigir isso. A sensação que você tem de que você é alguém, quando você tem um feito intelectual, ela vai embora no momento em que esse feito intelectual passa. Então não adianta. Você termina de ler o livro e você começa a ler um livro mais difícil, e aquele livro acaba com a sensação que você tinha de que você era alguma coisa. Você dá uma aula e você sente que você finalmente fez alguma coisa, e no momento em que você termina de dar essa aula, você sente que você já não é mais ninguém. Então, não há nada que do ponto de vista intelectual você possa fazer para cobrir essa insatisfação que você tem com você mesmo. Mas na hora que Cristo olha para você com os olhos enternecidos de amor, quando Cristo olha para você e diz: eu quero que você seja o meu irmão, eu quero que você seja filho de Deus, eu quero que você abandone a sua tentativa de justificar a sua própria existência, porque eu já aprovei você, porque pelos meus méritos, pela minha fidelidade a Deus, pelo que eu fiz a Deus no seu lugar, você pode estar unido a mim e se apresentar junto comigo diante do Pai. E a sensação de que eu não preciso fazer mais nada, de que tudo foi feito por mim, de que Cristo me amou, de que por graça eu fui inserido de novo na comunhão com Deus Pai. Isso suplanta toda tentativa de tentar provar que você é alguma coisa. Eu já sou alguma coisa. Eu já sou filho de Deus, eu já faço parte da comunhão trinitária. Eu já sou tudo aquilo que eu precisava ser. Eu não preciso provar para ninguém, para mais ninguém. Eu não preciso entrar no tribunal, eu não preciso justificar a minha existência. Eu não tenho mais a necessidade de mostrar para alguém que eu sou alguma coisa. Isso acabou, isso foi embora. E nesse momento, quando isso acontece, aí sim, aí então você começa a viver para as outras pessoas. Você começa a olhar para as outras pessoas e parar para pensar. Você começa a olhar para os seus livros e parar para pensar: bem, então por que eu vou fazer isso daqui? Porque eu gosto, porque é bom, porque de alguma forma serve para alguém, porque ajuda outras pessoas. Desculpa. Porque a minha vida me deu certas características,
me deu certos dons e talentos, e eu posso usar isso para atrair pessoas para próxima de Jesus Cristo. Porque de alguma forma eu posso fazer com que uma pessoa se sinta mais orientada, menos perdida, mais acalentada, mais assegurada na própria vida, através daquilo que eu tenho a dizer. Então eu vou lá e faço. Então é preciso uma conjunção. É preciso um jogo entre duas coisas. Entre uma vida intelectual, entre uma vida que está olhando para o lado de fora e não mais para o lado de dentro, mas é preciso, sobretudo, uma transformação de ordem espiritual, que faz com que você pare de olhar para você mesmo e passe a olhar para outras pessoas. Eu estou trabalhando nesse momento para fornecer para vocês um projeto em que vocês vão poder ter as duas coisas. Uma formação espiritual e uma formação intelectual. Uma formação intelectual na parte de história e literatura grega, onde a gente vai poder passar pelos melhores temas da antiguidade filosófica e literária, e uma formação espiritual onde a gente vai poder aprender aqueles conteúdos que são capazes de transformar o nosso conhecimento de Deus, o nosso serviço às outras pessoas e a nossa vida interior. E eu espero que isso seja capaz de transformar a sua vida para melhor. Bem, eu não espero que milhões de pessoas façam parte desse projeto. Eu quero que as pessoas certas façam parte desse projeto. E se isso que eu falei com você aqui ressoou de alguma forma, fique atento aos próximos detalhes da nossa formação, que eu espero estar anunciando nos próximos dias. É isso. Siga o nosso canal, se inscreva nele, curta esse vídeo, faça um comentário aqui para a gente discutir um pouco mais sobre o assunto e Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau. Até mais.